Começar a estudar para o Enem sozinho e do zero é sim um grande desafio, principalmente nesse começo que a gente está muito perdido, não sabe nem por onde começar, o que precisa estudar, como fazer para estudar da maneira certa, e é completamente normal que você esteja se sentindo assim. Mas calma que nesse vídeo eu vou te ajudar e vou te dar um bom direcionamento para conseguir começar a estudar para o Enem 2024. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, com base no que eu fui aprendendo, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas vamos lá, gente. Muitas das dicas, então, e das estratégias que eu vou passar nesse vídeo, eu fui aprendendo ali com base no erro, sabe? Quando você vai fazendo, percebe que não tá funcionando, muda e acha um jeito que funcione mais, que os estudos fluam melhor. Então, esse vídeo vai ser baseado na minha experiência e eu vou tentar facilitar as coisas para vocês, para que vocês não precisam aprender na base do erro, sabe? Porque vocês não precisam errar para depois aprender e fazer certo, para que vocês já vão ali certeiros no que funciona quando o assunto é estudar e se preparar para o Enem. Primeira coisa, e esse daqui eu aprendi foi na marra mesmo, foi errando, que é basicamente: comece a estudar pelo básico das matérias que você tem mais dificuldade. Ah, Duda, mas como assim? Gente, quando você vai fazer um cronograma para estudar para o Enem, quando você vai ali montar o seu cronograma bonitinho, é importante que ele se adeque ao que você precisa, que seja um cronograma ali feito para você. Então, tanto em questão de horas por dia que você vai estudar e tal, quanto em questão de assuntos. Por quê? É normal que existam algumas matérias que você tenha mais facilidade e algumas matérias que você tenha mais dificuldade. E o seu cronograma vai precisar se adaptar a isso. Por quê? Você vai precisar de um tempinho a mais para conseguir melhorar aquelas matérias que você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, acertando menos questões e acredita que é mais difícil de aprender. Então, basicamente, o jeito de você conseguir evoluir mais rápido nessas matérias e não pular etapas é começando do início. Então, começando a revisar o básico, aprender o básico daquela matéria que você tem dificuldade, para depois ir realmente construindo conhecimento e conseguindo evoluir com os seus estudos. Eu acho que falando assim pode ter ficado meio confuso. Colocando um exemplo aqui então, que eu acredito que fica bem mais fácil de entender, e esse é o meu exemplo. Gente, eu sou uma pessoa totalmente de humanas, assim, eu sempre amei ler e escrever, e números nunca foi comigo. Exata sempre foi a pedrinha no meu sapato durante toda a minha trajetória com os estudos, desde que eu era criança. Então, quando eu comecei a me preparar para o Enem, eu sabia que matemática ia me dar um trabalhinho a mais do que redação, por exemplo, que é a matéria que eu tinha mais facilidade. Quando eu comecei a estudar matemática para o Enem, eu peguei um cronograma pronto lá e fui seguindo, e depois de um tempo começou a me bater um desespero porque eu não estava saindo do lugar. Sabe quando você assiste videoaula atrás de videoaula, fica ali fazendo os resumos, anotando as fórmulas, mas você não sente que está aprendendo de verdade? Na hora que você pega para fazer um exercício, você não consegue colocar aquele conhecimento na prática? Você não consegue acertar mais questões que você estava acertando antes? Quando isso acontece, é porque você realmente não está evoluindo com os seus estudos. E isso aconteceu comigo. Aí, depois de um tempo, nesse ciclo sem fim, que eu fui ter um start e pensar, caramba, o que tá faltando? Qual que é o empurrãozinho que falta para eu conseguir aprender matemática pro Enem? É o básico, eu tô errando o básico das contas, eu não tô sabendo da matemática básica e por isso eu não tô conseguindo aprender as outras áreas da matemática. Então, o que vai lá eu fazer? Pegar, literalmente, gente, eu revisei desde as 4 operações ali, continha de mais, menos, dividir e ver, vocês têm noção disso? As continhas eu sabia, mas eu achei melhor revisar, e eu aproveitei que eu estava com um pouquinho mais de tempo, então eu fui lá e revisei todo o básico da matemática, e depois que eu tinha uma base bem construída, aí sim eu fui para os outros assuntos e consegui evoluir com os meus estudos. Porque vocês já pararam para pensar que não faz sentido a gente começar a construir uma escada de cima para baixo? É degrau por degrau, e com os seus estudos também vai ser assim. Então, independente de qual seja a matéria que você tem mais dificuldade, no meu caso era matemática, mas no seu caso pode ser física, ou então pode ser história, geografia. Então você pode pegar agora, que a gente tem um tempinho bom ainda para o Enem, faltam uns meses para o Enem 2024, e revisar o básico dessa matéria. Porque você tendo a certeza de que tem uma base fortalecida ali, você consegue evoluir com seus estudos e dando continuidade e acertando mais questões, para garantir um notão lá quando o Enem acontecer nesse ano. Então, basicamente, comece pelo básico das matérias que você tem mais dificuldade, já pega para montar o seu cronograma levando isso em consideração. E, gente, olha, isso aqui é conselho de amiga, realmente, que eu aprendi errando,
mas que vocês não vão precisar aprender errando, que agora vocês já sabem. Segunda coisa que você precisa agora para começar a estudar para o Enem 2024 é ter um planejamento prévio. E quando a gente fala de planejamento prévio, é basicamente já ter um cronograma ali de estudos que se adapte então ao que você precisa e ter uma rotina. Então agora já tem que estar muito claro na sua cabeça, por exemplo, quantas horas por dia você tem para dedicar para os seus estudos. Então, Duda, eu estudo integral, então eu estudo no período da manhã, por exemplo, à noite eu tenho compromisso, então o tempo que eu consegui separar do meu dia para estudar é das 4 da tarde até as 7 da noite, ali das 16 às 19 horas. Esse é o momento do meu dia que eu vou estudar. Tenta estudar todo dia nesse mesmo horário. Então, de segunda a sexta, é esse o horário de estudos? Vai lá. Porque, gente, é óbvio que estudar não é divertido, não é legal, pelo menos não para 99% das pessoas. Então, quando você faz isso virar uma rotina, você já sabe ali, não, esse é o meu horário de estudos, todo dia durante a semana, eu vou fazer isso, acaba se tornando um pouquinho mais fácil, porque já vai ficando algo natural, sabe? Você sabe que aquele é o seu momento de estudar para o vestibular. Então já tenha basicamente essas horinhas aí do seu dia separadas e faz o possível para que os seus estudos virem uma rotina no seu dia a dia. E agora o cronograma. Gente, eu falo muito disso aqui no canal, porque o seu cronograma de estudos, ele é realmente fundamental. E como eu já estava dizendo, ele precisa se adaptar ao que você precisa. É horrível quando você pega um cronograma pronto para seguir e você vai tentando seguir e não vai dando certo. Porque, primeiro, é um cronograma pensado para um tempo diferente que você teria de estudos, então é um cronograma para alguém que pode estudar 8 horas por dia quando você só pode estudar 4. É um cronograma que ali divide as matérias igualmente, sendo que tem matérias que você tem mais facilidade, outras que você tem mais dificuldade. E aí você vai tentando seguir aquele cronograma e você não dá conta, você só vai se enrolando e ficando cada vez pior. Então, realmente, o seu cronograma, ele precisa ser o seu aliado e não estar contra você nesse momento. Então, é muito importante que vocês montem um cronograma de estudos personalizado. Um cronograma que realmente vai se adaptar ao que você precisa nos seus estudos para o Enem. Porque, óbvio que pegar um cronograma pronto na internet é muito mais fácil. Mas experiência própria. Quando você tem um cronograma próprio para você, facilita demais a sua vida. E a gente tem vídeo aqui no canal ajudando vocês a montar um cronograma de estudos. Eu vou deixar ele aqui nos cards para vocês irem lá conferir assim que acabar esse vídeo, caso você ainda não tenha um cronograma próprio para você, ok? Eu acredito que essa daqui é a melhor dica que eu poderia passar para vocês. Eu sempre bato muito nessa tecla aqui no canal e é um erro que eu vejo muitos vestibulandos cometendo ano após ano. Que é o quê? Gente, óbvio que a teoria é importante para os seus estudos, mas ela precisa estar alinhada à prática desde o início. O que acontece? Quando a gente começa a estudar para o Enem, é normal que a gente entre naquilo de vou assistir as videoaulas, vou fazer os resumos bonitinho, vou deixando tudo ali no meu caderno, depois eu volto para revisar e tal. Então você vai assistindo videoaula atrás de videoaula, fazendo resumo e óbvio que isso é importante. Mas agora eu te pergunto, o que você vai ter que fazer lá no domingo de prova do Enem? Que possivelmente vai ser em novembro de 2024, né, desse ano. O que você vai ter que fazer? Você não vai precisar assistir uma videoaula e fazer um resumo. Você vai ter que resolver questões e escrever uma redação. Então é muito importante que desde o início dos seus estudos, você se prepare para o que realmente vai te esperar no dia de prova do Enem. Porque, como eu disse, a teoria é muito importante, mas ela precisa estar alinhada com a prática. Duda, e como que eu consigo essa prática? Pegando provas antigas do Enem para resolver, né, fazendo simulados e escrevendo muitas redações de treinamento. Eu sei que tem muita gente que gosta realmente de focar mais na teoria no começo ali dos estudos, então que gosta de pegar mais essa parte de se aprofundar no assunto, estudar, fazer os resumos e tal, e depois vai adicionando aos poucos a prática. Mas eu sou do time e acredito de verdade que você precisa alinhar essas duas coisas desde o início. Então que os seus estudos teóricos têm que andar junto com os estudos práticos. Então agora, já separa ali um espacinho no seu cronograma semanal para estar escrevendo pelo menos uma redação de treinamento. Faz uma redação de treinamento de diferentes eixos temáticos. Então pega um tema de meio ambiente, outro tema de saúde, outro tema que seja mais relacionado à educação e escreve redações de treinamento, pega as provas antigas do Enem para resolver. O Enem ficou do jeito que a gente conhece em 2009, se eu não me engano. Então, você tem desde o Enem 2009 até o último Enem que teve, que foi 2023, para você resolver, fazer simulados também. Eu acredito que desde já vocês já têm que colocar a prática nos seus estudos. E aí, sim, por enquanto vocês dividem ali de forma bem equilibrada, então a teoria e a prática, e conforme a prova for se aproximando, os meses forem passando, vocês vão aumentando a prática.
Porque aí no final vocês já vão estar muito mais ali fazendo simulados, escrevendo redações e focando no prático do que no teórico realmente. Eu acredito que essa seria uma boa progressão de estudos. Então no momento você equilibra bem ali teoria e prática e vai aumentando a prática conforme os meses forem passando, porque mais uma vez, o que vai te aguardar lá no domingo de prova do Enem é resolver questões e escrever uma redação. E é isso que você precisa saber fazer direito. E sim, gente, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu não quero nunca que vocês se esqueçam que no fim do dia vocês são só seres humanos, não são máquinas programadas para estudar, então tenha muita paciência com você nesse processo também. Se preparar para o Enem não é nada fácil, é muito desgastante, tem muita ansiedade, tem muito medo envolvido ali de, meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Será que eu tô fazendo certo? Será que não? E é completamente normal se sentir assim. Então, lembra de cuidar de você também nesse processo, que muitas das vezes a gente foca só no resultado e esquece que se aqui não estiver bem, a gente não vai conseguir uma boa nota no Enem também. Eu vou estar aqui para ajudar vocês em todo esse processo. Eu quero que vocês considerem o canal como um cantinho de paz ali, de tranquilidade, nesse turbilhão que é estudar para o Enem. Eu sempre vou ajudar vocês nessa questão mais prática ali da prova, de dica e estratégia, mas eu também tô aqui como alguém que passou pelo que você está passando agora, que estava no seu lugar e que sabe o quão difícil é e que te entende. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos. Eu também mostro aqui no canal como que é a vida e a rotina de uma universitária que mora sozinha em outro estado. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a ver que é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, lá vocês acompanham tudo que tá acontecendo em tempo real. A gente consegue interagir, ter um contato bem mais direto e tem conteúdos exclusivos por lá também. A gente tem aqui no canal os apoiadores que têm acesso a conteúdos exclusivos por só R$ 7,99 por mês, tá bem legal, eu consigo ajudar os apoiadores ali bem mais de perto. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!